Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui do meu canal, no qual eu vou compartilhar com vocês 7 decisões muito importantes que eu tomei aqui na minha farmácia, na minha drogaria, ao longo desses 16 anos em que eu estou à frente dela, ok? Realmente, assim, são decisões bem importantes e que podem te ajudar também, te trazer alguma inspiração, algum insight para você implementar aí na sua farmácia também, tá? De antemão, eu já queria dizer o seguinte, que essas decisões, elas não são verdades absolutas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, assim, não é porque eu tomei essas decisões que você deve tomar. Não é porque eu achei que isso seria importante para mim que necessariamente isso será importante para você. Inclusive, eu conheço, casos de empresários, amigos meus, que fizeram exatamente o contrário do que eu fiz e que também deu certo. Então, a minha ideia aqui com esse vídeo não é te convencer a fazer o que eu fiz. A minha ideia aqui simplesmente é contar um pouco da minha história, compartilhar com você o que eu fiz, o meu jeito de pensar e agir. Agora, é você que deve avaliar realmente assim, o que das coisas que eu fiz, por exemplo, o que tem a ver com você. Porque eu acho que decisões têm muito a ver com o nosso perfil. Tem pessoas, por exemplo, que têm um perfil mais agressivo, um perfil mais arrojado, um perfil que tem mais tendência a correr riscos. E tem pessoas que têm um perfil mais conservador. Então, esse negócio de opinião, por exemplo, é um negócio bem complicado no meu jeito de pensar, porque às vezes você toma uma opinião com uma pessoa e aquela pessoa tem um perfil conservador. A tendência natural é essa pessoa te dar uma opinião conservadora. E aí, se você for uma pessoa de perfil arrojado, agressivo, essa opinião dessa pessoa pode te travar um pouco, sabe? Então, eu quero contar aqui um pouco da minha história, mas você tem que realmente avaliar e ver o que faz mais sentido para você de acordo com o seu perfil. Para isso ficar bem claro, já queria dar falar aqui da primeira decisão que eu tomei, para você entender bem do que eu estou dizendo. Por exemplo, quando eu comecei aqui na farmácia, a minha farmácia já funcionava aqui há 8 anos com o antigo dono, há 8 anos, e ela não estava caminhando bem. E aí, quando eu assumi, existia aqui nessa farmácia uma cultura que era a cultura de vender fiado, vender no crediário. Aqui, a minha farmácia fica em Belo Horizonte, na capital, porém fica aqui em um bairro. E os bairros aqui de Belo Horizonte, eles funcionam de forma muito parecida com as cidades do interior. Às vezes alguns donos falam assim, você está na capital, tal sim, mas mesmo nas capitais, os bairros são como se fossem pequenas cidades. Então, aquela cultura, por exemplo, que é muito forte nas cidades do interior, que é a cultura do vender fiado, nos bairros aqui mesmo da capital, ela também é muito frequente essa cultura, é muito comum. Então, o que é que eu decidi? Que eu não ia vender fiado. Então, assim que eu assumi a farmácia, aqueles primeiros clientes que foram chegando, pagando as contas que eles tinham aqui, eu ia acertando com eles, explicava que agora a farmácia estava sob nova direção e pagava aquele valor lá para o antigo dono e não vendia mais. Falou, agora a gente aqui não vai vender mais fiado. Alguns clientes, pararam de comprar da gente porque queriam comprar só fiado, então foram comprar em outro lugar. Mas para mim está tudo bem, É uma coisa que me traz paz, que tem mais a ver com o meu jeito de pensar e agir. Então, o que acontece? Ao longo desses anos, eu concluí que essa decisão foi uma decisão acertada, essa decisão de não vender fiado. Porque essa decisão é uma decisão que tem a ver comigo, com o meu jeito de ser, tá entendendo? Agora, eu tenho amigos que ficaram muito ricos e um dos principais fatores foi exatamente o fato de vender fiado, entende? Eles vendem fiado, colocam um juro absurdo em cima,
do fiado e os clientes deles lá aceitam e pagam em 12 até 24 prestações, em nota promissória, entende? O muncado bom dá calote nele, mas a parte que paga compensa a parte que não paga e estão muito ricos. Então o que acontece? É o de cada um, né? Para mim não funciona, não dá certo, é algo que me tiraria a minha paz. Uma das coisas mais importantes para mim é dormir em paz, ok? Então não vender fiado para mim é algo que me traz muita paz e eu considero que para mim foi uma ótima decisão, né? Tem um texto da Bíblia inclusive que fala o seguinte, ó: se traz paz, vem de Deus. Se não traz paz, não vem de Deus. Então, quando você for tomar uma decisão, faça uma reflexão, se pergunte, essa decisão que eu vou tomar agora, o que é que me faria sentir paz? É se eu disser sim ou se eu disser não, entende? E aí faça o que te traz paz, faça o que te faz dormir em paz, porque se traz paz, vem de Deus, e se não traz paz, não vem de Deus, beleza? Então essa foi a primeira decisão que eu tomei, não vender fiado, e graças a Deus a gente conseguiu implementar essa cultura aqui de não vender fiado e a farmácia caminha muito bem até hoje, graças a Deus, beleza? Vamos para a segunda decisão. A segunda decisão que eu tomei já lá no início, quando eu assumi a drogaria, foi a de fazer parte de uma associação, de um associativismo. Eu decidi que eu não iria caminhar sozinho, que eu queria participar de um grupo de empresários no qual eu pudesse, né, aprender no meu dia a dia. Eu era muito jovem, eu tinha apenas 25 anos de idade, eu precisava frequentar um grupo de empresários mais experientes, né? E essa eu considero que foi uma decisão muito certa, sabe? Eu sempre participei de uma associação. Então hoje no Brasil, no ramo de drogaria, você tem associativismo, você tem franquia e tem licenciamento de marca. Isso eu recomendo fortemente que você, se é o dono de uma pequena farmácia, que você participe. Hoje você tem aí associativismos ligados à Febrafar, por exemplo, que possuem mensalidades muito baratas, valores bem ridículos, e que eu acho realmente muito importante você participar. Você vai ter acesso a ferramentas que sozinho você não teria, vai ter acesso a boas negociações, a estratégias comerciais que sozinho você não tem, e principalmente essa oportunidade também de estar fazendo um network, né, trocando experiência com outros empresários que estão caminhando na mesma direção sua. Tá? Então eu jamais pretendo abrir mão de fazer parte de um associativismo. Recomendo muito e já te alerto uma coisa. Quando você vai entrar num associativismo, muita gente pergunta assim, né? O que eu vou ganhar com isso? Qual que é o valor da mensalidade? Só fica pensando nisso, no que vai ganhar, no que vai ganhar. E esse não deve ser o espírito de quem quer entrar num associativismo, num licenciamento de marca. O espírito, primeira coisa, você tem que mudar a sua mentalidade para o seguinte ponto, começar a pensar assim, ó, como eu vou contribuir para esse associativismo? Como eu vou contribuir para esse licenciamento de marca crescer ainda mais? Como eu posso contribuir para que essa franquia cresça ainda mais? Então você não deve entrar num grupo com esse pensamento, esse sentimento de sugar. No inglês tem uma expressão, né, que chama What's in it for me? What's in it for me? O que é que tem para mim nisso? Não. O que eu vou acrescentar? O que eu vou doar para essa associação? E automaticamente você vai ganhar muito também, né? Porque é dando que se recebe, tá? Mas assim, recomendo demais. Essa foi uma decisão muito acertada que eu tomei e eu vejo muita gente quebrando a cabeça sozinho, donos de pequenas empresas, e eu recomendo que faça parte de alguma associação. Por outro lado, eu conheço também empresários que não fazem parte de associação nenhuma e que são muito bem sucedidos. Mas para mim, eu posso te dizer que é muito importante, foi uma das decisões mais importantes que eu tomei. Terceira decisão foi quando eu decidi ampliar na ampliação da minha farmácia. Minha farmácia era bem pequena, quando eu assumi ela, uma lojinha pequenininha de 35 metros quadrados, tinha aqui o balcão,
uma gôndola no meio apenas e uma prateleira de perfumaria na parede do outro lado. Lojinha pequenininha, pequenininha. Assim que ela atingiu um faturamento em torno de 3 mil por metro quadrado, isso aí já fica como referência, tá bom? Se você conseguir fazer a sua farmácia vender 3 mil por metro quadrado, é um bom faturamento. Se conseguir fazer 4 mil, aí é um excelente faturamento por metro quadrado. Se a sua farmácia ainda não fatura 3 mil por metro quadrado, há um potencial ainda aí a ser explorado. Então você deve trabalhar em cima disso. E para conseguir isso, são vários fatores, né, que influenciam o mix, a exposição dos produtos, aproveitar cada espaço realmente para vender, tá? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Assim que a minha farmácia atingiu ali um faturamento de 3 mil por metro quadrado, em torno de 90 mil reais, né? Porque quando eu assumi ela, ela vendia 16, 17, 18 mil reais por mês. A gente foi melhorando ela e bem rapidamente a gente passou a vender naquele mesmo espaço. Olha só, a farmácia já tinha 8 anos que estava no lugar, vendia 18 mil por mês. Em pouco tempo que a gente assumiu, a gente fez ela vender 90 mil por mês. A gente triplicou o faturamento. Triplicou não, né? Muito mais do que isso. A gente fez ela vender, né, em torno de 3 mil por metro quadrado. Ou seja, aumentou muito o faturamento em pouco tempo. E aí chegou num ponto que a gente viu que estava no limite, que a capacidade física dela não comportava mais o tanto de cliente que entrava, sabe? Inclusive chegou um momento que alguns clientes passavam ali na porta, a gente percebia, e não entrava porque a farmácia estava muito cheia. A gente viu que já estava passando da hora de ampliar a farmácia e aí a gente ampliou. A gente comprou lojas do lado, tinha empresas do lado, a gente não ficou esperando. Ah, se algum dia alguém sair aqui do lado, a gente vai ampliar. Não. A gente chegou e fez proposta para essas empresas e a gente comprou as empresas que estavam do lado e ampliou a loja. Realmente ficou uma loja grande, bonita e o faturamento aumentou muito mais, tá? Então, isso foi um ponto importante que a gente fez. Às vezes tem pessoas que me chamam, né? Ah, minha farmácia não está vendendo mais, mas chega um ponto ali de estar vendendo já 3 mil por metro quadrado, sabe? Então, assim, já está no limite mesmo. É que só a loja é pequena, demais. Muito pequena não dá mais para faturar mais aí, é muito difícil. Então, é hora de ampliar para ter espaços melhores, gôndolas, mas só se você já estiver vendendo bem, é em torno de 3 mil por metro quadrado, tá? Está vendendo ainda uma mixaria, não é o caso de ampliar. Pode até ampliar, mas ainda há potencial nesse mesmo ponto, ok? Claro que se ampliar pode vender mais, mas ainda há potencial se você estiver vendendo aí R$1.000, R$2.000 por metro quadrado, tá? E além disso, eu sempre tive um pensamento, pessoal, de investir forte na infraestrutura da farmácia. Eu sempre trouxe comigo o seguinte pensamento: a minha empresa sempre tem que ser mais bonita do que a minha casa. Então, todas essas ampliações, as reformas que a gente fez na loja, né, mudança de infraestrutura, gôndolas novas, sempre foram feitas com o próprio dinheiro gerado pelos lucros da empresa. Não foi feito com recurso próprio, dinheiro que a gente meteu na mão no bolso do nosso dinheiro e fez, não. A gente foi caminhando aos poucos, à medida que a empresa ia gerando lucros, a gente sempre viveu uma vida mais econômica, sem morar em casa de luxo, carro de luxo, nada disso. Um pessoal digno, decente, mas simples, e investindo na empresa. A empresa é a minha vaca leiteira, é ela que me dá leite, eu tenho que investir nela, ok? Eu tenho que investir nela. Então esse sempre foi um ponto. Eu costumo dizer que o segredo do sucesso das empresas é empresa rica e dono pobre, no sentido da palavra, né? Porque se eu inverto as coisas, tem gente que você vai na casa da pessoa, o cara mora numa mansão e a empresa está jogada às traças, ou seja, tudo que gera a empresa, ele suga, ele é um sugador, ele pega, investe no pessoal dele, sabe? Começa a viver uma vida de luxo, chega um ponto que a empresa não aguenta mais e ele quebra. Beleza? Ponto importante isso também. O próximo aqui foi o seguinte, decisão importante. Eu decidi desde o começo delimitar um raio de entrega ao redor da minha farmácia não muito grande, em torno de 3 quilômetros, no máximo, às vezes estourando 5 quilômetros, esporadicamente, mas
eu posso dizer que 90% ou mais das entregas que eu faço estão aqui, ó, bem pertinho da minha farmácia. Quando um cliente de longe liga para a gente, a nossa resposta é não, nós não entregamos, tá? Por quê? Porque às vezes você recebe algumas ligações de cliente que está muito longe e isso atrasa muito as entregas do seu cliente aqui, da sua comunidade, da sua rotina, do cliente que frequenta a sua empresa. Então eu sempre quis atender no meu delivery o cliente que é frequentador da farmácia, porque esse cliente é um cliente mais paciente, porque ele nos conhece, é um cliente que tem um relacionamento com a gente. Então ele é mais paciente, ele espera um pouco mais se for preciso. Um cliente de muito longe, que às vezes é um cliente só do delivery, ele não te conhece, não conhece seus funcionários, não tem relacionamento com você, é um cliente mais impaciente. Ele cobra de você uma postura assim, ó, 100% profissional. Se a entrega atrasar um pouquinho, ele reclama, entende? Então eu sempre tive na mente isso, ó, aqui na minha região que eu quero dominar, eu quero ter o melhor delivery, aquele que entrega mais rápido. E realmente isso aconteceu, sabe? Porque ao longo dos anos o nosso delivery cresceu demais. Hoje a média de faturamento via delivery das farmácias independentes do Brasil é em torno de 15 a 16% do faturamento. Então, assim, se uma farmácia vende 100 mil, o delivery dela, em média, Brasil, seria 15 a 16 mil de faturamento via delivery. Aqui na nossa farmácia, a média é de 30%. 30% do nosso faturamento é via delivery, é praticamente o dobro da média brasileira, por causa, eu justifico, eu acredito, dessa eficiência na entrega. Como são entregas perto, o motoqueiro sai com 10 entregas e ele rapidinho ele entrega, ó, vai ali, vai aqui, vai ali, vai ali, tudo aqui pertinho, entrega uma da outra. Ele não tem que ir lá longe, volta cá, não, entende? É ó, pá e pimba, entende? Então eu acho que, na minha opinião, isso foi uma decisão acertada também no meu caso aqui, tá? Uma outra decisão, já até perdi a conta aqui em qual decisão eu estou. Eu acho que é na quarta, talvez, ou na quinta, já não sei. A outra decisão que eu tomei foi de contratar somente pessoas que moram perto aqui também da farmácia. Eu não contrato gente que mora longe. Todos os meus funcionários aqui, eles vêm a pé para a farmácia, vêm trabalhar a pé. Então a gente não tem gasto com transporte, tudo se resolve muito fácil, não tem desculpa, o ônibus atrasou, não sei o quê, não. É uma comunidade que mora aqui perto e que trabalha comigo. E o legal é que essas pessoas que trabalham, que moram aqui perto, elas já são conhecidas também no bairro. Então já existe um relacionamento com os moradores do bairro. Então a parte do relacionamento com o cliente fica muito mais fácil, porque já existe o relacionamento, entende? No dia a dia deles. E aí um mora aqui, outro mora ali, outro mora aqui, outro mora ali. Então hoje, por exemplo, a gente tem 13 funcionários, cada um morando aqui num canto do bairro, né? Se você for somar, praticamente eles se relacionam com o bairro inteiro. Então eu não trago gente de fora, de longe, para trabalhar, até porque hoje todo mundo quer trabalhar perto de casa. Então quando a gente contrata alguém que mora longe, essa pessoa tende a ficar com a gente só até ela arrumar um trabalho perto. Quando ela arrumar uma boa oportunidade perto da casa dela, ela sai da sua empresa e aí você fica na mão, você tem que procurar outro funcionário, começar o processo de treinamento, tudo de novo. Então, na minha opinião, isso também é uma decisão que deu muito certo, ok? Uma outra decisão, eu acho que agora já é a sexta decisão, é de não me preocupar em contratar gente com experiência. Eu não me preocupo com isso, ok? A maioria dos meus funcionários aqui são sem experiência, muitos funcionários de primeiro emprego, inclusive. A minha atual gerente, contratei ela, ela tinha 17 anos, quase 18, né? Já ia completar 18 quando eu contratei ela. E hoje ela é minha atual gerente. Eu contrato as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas sabem fazer, tá entendendo? Para mim não importa se a pessoa nunca trabalhou com farmácia, não interessa. Eu ensino elas a trabalhar com farmácia. Eu quero saber os valores, os princípios dessas pessoas. É isso que me interessa, se é gente que tem valores compatíveis com os meus.
É isso só que me interessa. Eu olho questão também de honestidade, de integridade, de boas referências, de proatividade. Isso daí são coisas que eu olho. Agora, se sabe fazer, não. Aqui a gente vem e a gente ensina para a pessoa. E o legal é que as pessoas não chegam aqui cheias de vícios, né? Vícios. Não, você molda ela já do seu jeito, do jeito que você gosta. E um ponto importante disso também, que eu fui percebendo, é que eu sempre tenho funcionários, porque se eu não exijo experiência, a quantidade de pessoas que estão disponíveis para trabalhar sem experiência é muito maior do que com experiência. De fato, não existe mão de obra qualificada suficiente para abastecer todo o mercado, né? Nós precisamos qualificar. É o nosso papel como empresários, né? Eu chamo a empresa de escola. Eu falo que uma pequena empresa, ela deve se parecer mais com uma escola do que com qualquer outra coisa. A gente capacita. Hoje, por exemplo, tem prova aqui para os balconistas. Tem prova hoje. Toda semana eles fazem uma prova. Hoje o tema da prova é a legislação dos antibióticos. Toda semana tem prova para eles fazerem. Eles estudam a aula e fazem prova toda semana. É uma empresa escola. Esse é o nosso papel. Desenvolver, fazer a empresa crescer e desenvolver as pessoas, tá bom? Se você for ficar exigindo só contratar gente qualificada, você vai ter muita dificuldade para ter mão de obra, vai ter muita dificuldade. Então aqui a gente sempre contrata pessoas sem experiência, começa pelos cargos mais básicos da empresa, operador de caixa, estoquista ou faxineiro, e aí eles vão subindo, cargo de balconista, cargo de gerente, né? E isso é legal também porque você dá oportunidade às pessoas de crescer dentro da empresa e elas se sentem valorizadas. Tem gente que, precisa de um gerente, traz de fora. A turma que está com você aqui roendo o osso já há muito tempo, fala, pô, trouxe um cara de fora que não tem nada a ver, nós estamos aqui há anos roendo o osso aqui, né? E não dá oportunidade pra gente. Já precisa de um balconista, traz de fora. E as pessoas que estão no nível mais baixo da hierarquia da empresa, né? Não tem oportunidade. Eu acho que isso não funciona, tá? Eu fiz algumas vezes isso, acho que 1 ou 2 vezes que eu contratei gente com experiência aqui e também não deu certo. Foi maior furada, eu decidi que eu não faço isso mais, tá? Não tem essa exigência, não. A pessoa aqui só vai entrar nos níveis mais baixos e ele vai subindo dentro da empresa. A prioridade é sempre de quem está já na empresa. A menos que tenha uma pessoa ali embaixo que não tem perfil nenhum para o cargo de cima e alguns nem querem subir, por exemplo. Às vezes tem um operador de caixa que não quer subir para o balcão de jeito nenhum. Aí você contrata alguém para o balcão, mas não precisa ser com experiência ou capacita essa pessoa, beleza? Então vamos para a sétima e última decisão que eu tomei, foi a decisão exatamente de enxergar. Eu decidi enxergar a empresa como um jogo, sem estresse. Eu decidi que em um determinado momento eu ia enxergar essa empresa minha como se ela estivesse fazendo parte de um jogo. Um joguinho de tabuleiro, sabe? E aí eu falei assim, vamos jogar. Vou encarar isso quase que como uma brincadeira, mas uma brincadeira séria. Um concorrente aqui forte fez uma jogada. Beleza, agora eu vou fazer a minha. Então tá bom, ele mexeu aquela pecinha lá. Deixa eu mexer essa aqui, ó. Vou mexer essa. Vamos observar a jogada do meu oponente, vamos dizer assim, né? É um jeito meio estranho de ver as coisas como oponente, né? Porque eu penso que no fundo tá todo mundo simplesmente querendo cuidar das suas famílias, né? Mas nesse mundo capitalista é o que é, né? Infelizmente, né? Então eu decidi que para mim tudo aqui seria um jogo. Um funcionário levou a empresa na justiça. Beleza, então tem um novo jogador aqui também que é um funcionário. Levou a empresa na justiça. O que eu faço? Qual pedrinha, qual peça aqui que eu vou mexer agora? Eu vou mexer essa peça e vamos jogar, entende? Isso fez eu entender, eu enxergar a empresa de uma forma mais leve, sem estresse. Aconteceu isso, programa Farmácia Popular atrasou 2 meses para pagar e tal, ok. Mais um jogadorzinho no meio, porque são vários jogadores, né? São vários jogadores nesse jogo. Então, mais um jogador aqui jogando contra a empresa. Tá aí agora, o que eu vou fazer? E aí eu começo a pensar estrategicamente e vou jogar o jogo, viver feliz e dormir em paz. E graças a Deus esse jeito
de pensar tem me feito muito bem, sabe? Viver uma vida empresarial mais leve, sem muito estresse, sem esperar, sem muitas expectativas. Eu estou jogando, eu estou brincando, eu estou jogando. Beleza? Então, só recapitulando, ó, 7 decisões que eu tomei aqui que eu acho que foram importantes. Fazer parte de uma associação, ampliar a empresa e investir continuamente na infraestrutura, um raio de delivery pequeno, onde eu possa realmente dominar a região e entregar rápido, contratar somente quem mora perto, tá? Não preocupar em contratar gente com experiência, não vender fiado e enxergar a empresa como um jogo, sem estresse. Muito bem, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não gostou também, pode deixar o seu comentário aqui. Se gostou, deixa também. Me fala aqui nos comentários o que você achou dessas decisões que eu tomei. Eu vou ficar muito feliz de saber também o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, tá bom? E isso vai ajudar também a esse vídeo ser compartilhado, né? O YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. Então ajude esse canal a crescer. Compartilha com seus amigos esse vídeo, deixa os seus comentários. Lembrando, né, que se você quiser me conhecer um pouco melhor, conhecer o meu trabalho, como eu posso te ajudar, eu tenho o meu livro que você está vendo ali atrás, ó, é a Técnica BBF, um livro que eu escrevi com muito carinho, né, para donos de pequenas empresas. Tem um curso online também gravado, um curso onde você pode sentar e assistir quando você quiser. Tem também o meu programa de mentoria para donos de drogaria, que é esse no qual eu pego realmente na sua mão e caminho do seu lado como se fosse o seu sócio durante um bom período, 6 meses, te ajudando a melhorar a sua empresa, a alcançar os seus objetivos, ok? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo tanto o link do livro, quanto o link do curso online, quanto o link da minha mentoria para você clicar e saber mais, tá bom? Se quiser falar diretamente comigo também, vou deixar aqui embaixo o número do meu WhatsApp, ok? Espero que você tenha gostado. A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.